Amém. Em certo ponto, eu vou parar e vamos cantar outro hino. O irmão que está tocando piano sabe, e eu avisarei. Ok. O foco da economia de Deus. Enquanto eu estava lendo novamente, após trabalhar neste esboço, uma palavra ressaltou economia, 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 a economia divina. Isso vai aparecer por todo o esboço. Mas há um foco da economia de Deus. E se você olhar o número 3, algarismo romano 3, o Cristo todo inclusivo é o foco da economia de Deus. Então, alcançaremos o pico da mensagem quando chegarmos na seção 3. Só estou avisando onde estamos indo, para onde estamos indo. E mais uma vez, estamos escalando uma montanha espiritual e chegaremos ao pico. E então veremos um versículo maravilhoso no final. A economia divina é que Deus tornou-se homem a fim de que o homem se torne Deus em vida e em natureza, mas não na deidade, para produzir o organismo do Deus triuno, o corpo de Cristo, que se consuma na Nova Jerusalém. Então começamos com economia e ela resulta na Nova Jerusalém, não em um lugar, mas numa pessoa coletiva. No ponto a economia divina é o resultado da vontade, propósito, bom prazer e conselho de Deus. Então, a vontade, o propósito, o bom prazer e o conselho são a fonte, a origem da economia. A economia divina é o resultado. Então veremos alguns pontos sobre este ponto. A vontade de Deus é o desejo de Deus, seu anelo. A vontade de Deus é o que ele deseja fazer e quer fazer. A vontade de Deus, com seu desejo, é vasta. Mas, ao mesmo tempo, ela é pessoal. Então, eu espero que vocês percebam que a vontade de Deus precisa ser estabelecida pessoalmente. Talvez muitos de vocês já tenham escutado isso muitas vezes. Para mim foi um tempo muito, para mim eu fico muito alegre repetir isso. Perceber para onde estamos indo. Então, decidimos isso. Decidimos isso baseado em Apocalipse capítulo 7. A vontade de Deus é a origem de todas as coisas positivas no universo. Então sabemos que em Colossenses a vontade perfeita de Deus é o Cristo todo inclusivo. E em Efésios, o corpo é a vontade coletiva de Deus. Uma vez que estabelecemos isso por toda a nossa vida, então, no nosso relacionamento pessoal com Ele, com relação à sua economia, repetidamente,
Precisamos pedir ao Deus triuno, especialmente a Deus Pai, qual é a tua vontade com relação a mim? Então, a vontade de Deus é o que ele deseja, o que ele anela, o seu anelo. E mais, o que Deus deseja se tornará o nosso desejo interior. 2. O propósito de Deus é a intenção de Deus estabelecida de antemão. Bem, de antemão, antes do universo existir. E nenhum ser humano havia sido produzido. A intenção de Deus, o propósito eterno de Deus, é o seu plano eterno, feito na eternidade passada. Então veremos que a sua economia está relacionada ao propósito de Deus e à intenção de Deus. 3. O bom prazer de Deus é o que faz Deus feliz. Isso não é prazeroso? Provavelmente, há pelo menos alguns treinandos, eles têm um tipo de índole, disposição que eles simplesmente, sabem fazer os outros felizes de maneira genuína. Mas agora vemos que Deus deseja se tornar feliz, ser alegrado. E podemos passar horas considerando, tendo comunhão uns com os outros. O que faz Deus feliz? O que alegra a Deus? O principal é que o seu Filho seja manifestado para a glória do Deus triuno. Então, o bom prazer de Deus. Deus tem um prazer. Ele tem um bom prazer. Ele quer se alegrar. É o que Deus gosta, o que ele deseja, o que agrada a Deus. Ponto 4. O conselho de Deus é a resolução de Deus consumada no conselho da Trindade Divina. Então, houve este conselho antes de qualquer coisa ter sido criada. O Pai, o Filho e o Espírito, de alguma maneira, eles tiveram comunhão um com o outro e perceberam, vamos criar o universo, vamos ter seres humanos, vamos decidir quem são eles. São os escolhidos. Antes de tudo ser criado, fomos escolhidos. Então, houve um conselho relacionado à vontade de Deus. Como levaremos isso a cabo? Então, no ponto 5, após a vontade, propósito, bom prazer e conselho de Deus, há a economia de Deus. Temos de perceber o estágio. É por isso que a vontade vem primeiro, propósito, bom prazer e conselho. E para levar a cabo a vontade, o propósito, o bom prazer e o conselho de Deus, é aí onde entra a economia de Deus. É aí que entra a economia de Deus. A parte da economia de Deus, a sua vontade, seu propósito, bom prazer e conselho não pode ser executado. E vou parar aqui, fazer uma pausa por um momento. Em 1968, o irmão Lee
escreveu um livro chamado A Economia de Deus. E o ponto principal, este era o ponto principal do seu ministério neste país, com relação à economia de Deus. Porque a economia de Deus, e vamos enfatizar isso, é a única maneira que Deus cumprirá todas as outras coisas que eu já li para vocês. Então, a vontade de Deus, seu propósito, bom prazer e conselho. Após isso, a economia de Deus. E na definição comum, isso é a administração familiar de Deus, o plano e o arranjo de Deus. Tudo isso é a economia de Deus. Então, nesta mensagem, não haverá uma definição, mas haverá maneiras diferentes de examinar isso, porque isso terá muito mais efeito no nosso ser. Vai além de ganharmos simplesmente um pensamento objetivo na nossa mente. Ponto B, a economia divina é que Deus tornou-se carne. Passou pelo viver humano, morreu, ressuscitou e tornou-se o Espírito que dá vida para entrar em nós como vida e dispensar Deus em nós, a fim de que sejamos transformados para a produção da igreja, a qual é o corpo de Cristo. Vou fazer o que eu fiz algumas vezes anteriormente. Vou ler novamente e quando eu parar, vocês falam amém. A economia divina a economia de Deus é que Deus tornou-se carne, passou pelo viver humano, morreu, ressuscitou e tornou-se o Espírito que dá vida para entrar em nós como vida e dispensar Deus em nós a fim de que sejamos transformados. Sejamos transformados. Transformados para a produção da igreja, a qual é o corpo de Cristo. Então agora vamos parar, fazer uma pausa e cantar, sentados, o hino 539. Os irmãos do piano estão prontos. Hino 539. És minha vida e tudo a mim. Jesus, ó meu Senhor. Tão acessível posso assim provar-te no interior. Senhor, tu és o Espírito. Tão perto estás de mim. Oh, como acessível és! Te aprecio assim. Ao que preciso em meu viver, tu és a provisão. Tão rico, pronto e capaz em minha aplicação. Senhor, tu és o Espírito. Tão perto estás de mim.
Oh, como acessível és. Te aprecio assim. Quando em fraquezas, a unção sustém-me com poder. Com energia, tu então me vens fortalecer. Senhor, tu és o Espírito. Tão perto estás de mim. Oh, como acessível és. Te aprecio assim. A lei da vida dentro em mim regula meu viver. A tua realidade assim satura o meu ser. Senhor, tu és o Espírito. Tão perto estás de mim. Oh, como acessível és. Te aprecio assim. Oh, és comigo sempre um. Verdade sem igual. Um só Espírito para sempre. Que união real. Senhor, tu és o Espírito. Tão perto estás de mim. Oh, como acessível és. Te aprecio assim. Amém. Ok. Agora, continuamos no ponto 2. O cumprimento da economia divina é levado a cabo pelo dispensar divino da Trindade Divina. Então, como a economia divina pode ser cumprida? É por meio do dispensar divino da Trindade Divina. Dispensar. Mais uma vez, isso não é um treinamento, então é muito suave. Mas mais cedo, quando vocês acordarem e começarem um novo dia, algumas orações importantes que vocês fazem são essas: Senhor, obrigada por um novo dia de dispensar. E então, não importa o que aconteça fisicamente ou exteriormente em qualquer dia, mas o Senhor, cumprindo a sua economia, está dispensando a si mesmo em nós mais e mais. E eu espero que isso se torne muito normal quando você apaga a luz à noite e vai dormir. Você tem um desejo de simplesmente agradecer o Senhor por algo. Senhor, obrigado por dispensar o dia inteiro. Eu tenho mais do Senhor trabalhado no meu ser do que quando eu acordei às 6 da manhã. Alguém velho como eu comecei às 5:20 da manhã. Essa é a quarta vez que eu acordo. Simplesmente para brincar.
Mas o benefício disso, de estar acordado, eu fico surpreso que às vezes o Senhor, ele torna conhecido que, é isso que você vai enfatizar na economia. Deus realmente é maravilhoso. A maneira com que ele se dispensa. Então, a sua economia é levada a cabo por meio deste dispensar. Então, veremos isso a partir deste ponto de vista. A economia divina é o plano e arranjo de Deus, do seu desejo e propósito. O dispensar divino é o dispensar e distribuir de Deus segundo esse plano e arranjo. Então, coletivamente, estou enfatizando o aspecto pessoal. A economia divina é o plano e arranjo de Deus. Mas então ela é levada a cabo pelo dispensar divino, segundo o seu plano e arranjo. Não simplesmente o plano para o universo, mas o plano para você. Ele saberá onde vocês que estão no 4º semestre, onde vocês estarão daqui a um ano. Ele sabe. Porque ele tem um plano e um arranjo. Você pode perguntar. Talvez ele te deixe. Talvez ele fale algo, às vezes ele ficará em silêncio. Mas o ponto principal é: o que está no seu coração é que você seja um vaso aberto para ele, para o seu dispensar. Ponto B. Tudo que é mencionado no Novo Testamento acerca de Deus está relacionado com o dispensar divino para a economia divina. Eu não sei se nenhum de vocês podem ler de maneira rápida. Talvez, durante o intervalo entre um semestre e outro, se vocês lerem pelo Novo Testamento, se vocês lerem o Novo Testamento em uma semana, vocês podem fazer isso. E fazendo nessa velocidade, vocês perceberão que cada versículo que menciona Deus, Pai, o Filho e o Espírito, cada versículo está relacionado ao dispensar divino. O Novo Testamento não é simplesmente para teologia, é para nossa experiência e nosso desfrute e nosso testemunho. Mas aqui, o dispensar divino é para a economia divina. Então, espero que isso agora seja inscrito no seu ser, o relacionamento entre a economia e o dispensar. Eles andam juntos. E os pontos sobre esse ponto B. Ponto 1. A revelação acerca do Deus triuno na palavra sagrada não é para entendimento doutrinal, mas para o dispensar de Deus na sua trindade divina, para dentro do seu povo escolhido e redimido, para a sua experiência e desfrute. Ok, vou ler isso novamente para vocês, de maneira um pouco diferente. A revelação acerca do Deus triuno na palavra sagrada não é
para entendimento doutrinal, mas para o dispensar de Deus em você, dispensar em você, dispensar de Deus na sua trindade divina para dentro do seu povo escolhido e redimido. Todos estão aqui. Você está aqui porque Deus te escolheu e Deus te redimiu. E a razão dele ter feito isso foi para a sua experiência e desfrute. Vou mencionar agora algo bem comum em uma conversa: experiência e desfrute. Só para nos lembrarmos de que talvez tenham alguns que essa é a primeira vez que eles estão escutando isso. Experiência, a experiência no espírito. Não é na alma. É no espírito. Mas o desfrute do que experienciamos no espírito, ele ocorre na nossa alma. E o Senhor, não somente no trono, mas o Senhor aqui conosco, ele não está satisfeito. E ele sabe que nós não estaríamos satisfeitos se simplesmente aprendêssemos coisas objetivas, mais coisas objetivas. Ele nos escolheu, nos redimiu para o experimentarmos, experienciarmos. Ele te trouxe aqui hoje à noite para o desfrutarmos. E a atmosfera está cheia da experiência e desfrute. Eu simplesmente desfruto repetir não sei quantas vezes que o irmão Ni testificou no final durante 20 anos. Ele não estava simplesmente na prisão, mas algo similar a isso. Sofrendo além do que qualquer pessoa tenha escutado. Mas ao terminar o seu tempo nesta terra, ele pôde dizer honestamente: eu mantenho o meu desfrute. Mantive o meu desfrute. Guardei a minha alegria. Guardei a minha alegria. Vários irmãos, até quando eles estão falecendo, eu conheci, eles não simplesmente estão aplicando as experiências de Deus, mas ainda há desfrute. Essa é a maneira de terminarmos a nossa jornada na Terra. O seu desfrute, mas o desfrute depende da economia e do dispensar. Ponto 2. O Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito foi processado para tornar-se o Espírito que dá vida, a fim de que bebamos dele e ele se torne o nosso desfrute. Esse é o dispensar divino da Trindade divina. Então vamos ver este ponto. Vamos permitir que este ponto específico nos toque profundamente. O Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito foi processado, não na deidade, mas para levar a cabo a economia de Deus, Deus se tornou homem. Estamos familiarizados com essa história, a história de Cristo na Terra. Mas até o Deus triuno foi processado
para tornar-se o Espírito que dá vida. E ele queria tornar-se o Espírito que dá vida para bebermos dele. E veremos, quando chegarmos no ponto 3, veremos que ele é a água da vida. E todos nós sabemos o que é ter sede. Talvez vocês tenham fome e tenham sede, mas vocês não tomam água ou tomam algo antes de vocês comerem? Não quero comer sem tomar algo. Então Deus, o Deus triuno, passou por este procedimento para o nosso desfrute. Que preço ele pagou? Então isso é o dispensar, isso é o que é o dispensar da Trindade Divina, dispensando-se em nós ao tornar-se o Espírito que dá vida, para então bebermos dele como a água da vida. O que nos leva ao ponto 3. A Trindade Divina é para o dispensar divino, ou seja, para a distribuição de Deus aos crentes em Cristo. O Pai, como a origem, é a fonte. O Filho, como a expressão, é o jorrar. E o Espírito, como a transmissão, é o fluir. Então, vou ler novamente. Não digam nada, mas percebam, enquanto eu leio para vocês, que esse tipo de transmissão está acontecendo em você, está fluindo. Isso vai além de palavras. O Deus triuno que habita interiormente está simplesmente fluindo de nós. A Trindade Divina é para o dispensar divino. Isso está no coração do Senhor. É de muita importância no seu cuidado amoroso para com cada um de nós. Não importa qual seja a nossa situação. Ele deseja que o dispensar divino continue. E muitos de nós sabemos e temos situações dolorosas de partir o coração. Muitos tiveram que passar por isso. Mas então percebemos que não importa o que está acontecendo exteriormente, este dispensar está acontecendo. E perceberemos que o dispensar é interior, porque há uma fonte em nosso espírito. O Pai é a fonte. O Filho, como a expressão, é o jorrar. E o Espírito, como a transmissão, é o fluir. Isso será de grande ajuda se vocês lerem e orarem João 4,14. Ainda temos muito tempo, porque vamos focar agora nos aspectos da economia de Deus. Eu estou grato que temos muito tempo para focarmos em cada um deles. E ao considerarmos isso, estamos recebendo o dispensar. Então, há um sabor. O Cristo todo inclusivo é o foco da economia de Deus. Então, agora, sabemos o título da mensagem.
O foco da economia de Deus é o Cristo todo inclusivo. Ele é o foco. Então, ao vermos a palavra economia, temos de manter em vista que o foco não é uma coisa, o foco é o Cristo todo inclusivo. A economia de Deus é uma questão em fé, que é iniciada e desenvolvida na esfera e elemento da fé. Eu posso entrar nessa questão, mas isso é o fundamento para todo o resto do esboço. Agora, estava esperando por este ponto. A economia de Deus tem muitos aspectos. E temos 12, mas isso não está limitado a estes pontos. Isso é simplesmente o que temos, pelo menos por agora, para examinarmos agora. Uma economia é um arranjo para realizar as coisas. No nível humano, alguns de nós sabem fazer certos arranjos. Alguns simplesmente tomam um dia de cada vez. Simplesmente tentamos viver um dia de cada vez. Mas no lado humano, é muito sábio ter um arranjo, fazer um arranjo para realizar as coisas. Não existem coisas que vocês têm que fazer, o que tem que ser feitas, mas até na esfera espiritual. Se há algo que tem de ser realizado, se quer seja uma oração, pregação do evangelho, ou ter comunhão com outros, a economia de Deus tem um arranjo. É um arranjo. 2. A economia de Deus é a gestão familiar de Deus. O arranjo para levar a cabo o seu propósito eterno. Então, aqui temos o propósito eterno. Como que o propósito eterno de Deus pode ser levado a cabo? Universalmente. Como o propósito de Deus, o propósito eterno de Deus, o seu arranjo administrativo, como isso se aplica a você? Então, Deus tem uma administração de para levar a cabo o seu propósito eterno. Então, a economia de Deus é a administração planejada de Deus. Então, Deus tem um plano para todos nós. Deus Pai fez isso. Ele sabia, desde quando eu fui salvo, eu tinha 16 anos até agora. Ele sabia que haveria um plano, que tinha um plano de me levar até a maturidade e funcionar e ministrar de maneira específica, e então viver para sempre como parte da nova criação, no novo céu e na nova terra. Então a economia de Deus está envolvida nisto. Ponto 4. A economia de Deus
é Deus distribuir-se em Cristo em fé. E aqui podemos fazer uma pausa e focar em fé, que é compatível com o ponto A. Então, a economia de Deus é Deus distribuir-se, mas é em Cristo e em fé. Isso, de vez em quando, eu creio que o Senhor, o Cristo que habita interiormente, que Ele te dá um sentimento profundo. Você precisa desenvolver a sua fé. Você tem fé honesta, mas a sua fé tem de ser desenvolvida de um nível para o outro. E santos de todas as idades, muitos que estão sentados no fundo podem testificar. Desde o começo, o próprio Deus tornou-se a nossa fé. Mas todas as coisas que experimentamos, tudo que nos afetou, o efeito disso foi que a nossa fé se tornou mais forte, mais real do que nunca. Porque vivemos na era da fé. Ok, vamos ao ponto 5. A economia de Deus é o plano de Deus para dispensar-se ao seu povo escolhido, predestinado e redimido como sua vida, seu suprimento de vida e seu tudo. Uau, que frase! Então vamos examinar isso. Mais uma vez, a economia de Deus é o plano de Deus para dispensar-se. Então, Deus tem um plano de se dispensar a você, em você. Que Deus sábio. E é um plano detalhado. Um plano de dispensar-se ao seu povo escolhido, predestinado e redimido. Ok? Se você é um escolhido, diga amém. Você é um predestinado? Você é uma pessoa redimida? Então, Deus é a sua vida. Ele é o seu suprimento de vida. Fiquem prontos. Preparem-se. Ele é o seu tudo. Tudo. Ponto 6. A economia de Deus é a administração familiar de Deus para dispensar as riquezas divinas do Deus triuno como vida e o suprimento de vida ao seu povo escolhido e redimido. Mais uma vez, a economia de Deus é a administração familiar de Deus. Não é simplesmente um arranjo. Por trás disso, dessa cena, há uma liderança, um governo, uma administração. E isso precisa acontecer em todas as igrejas locais. Estamos na família de Deus, Deus Pai. Mas nesta família,
Há uma administração. E quando chegarmos na mensagem 6, na conferência de semana que vem, a mensagem será sobre autoridade. E quão importante é que todos nós toquemos a realidade da autoridade divina. Porque isso é parte da sua administração. Então, a economia de Deus está envolvida com essa administração que eu acabei de mencionar. Isso é para dispensar as riquezas divinas. Então, até com a autoridade do Senhor, com o seu governo, o foco e a meta disso é para o dispensar as riquezas divinas do Deus triuno, como vida e o suprimento de vida ao seu povo escolhido e redimido. Ponto 7. A economia de Deus é comermos. Ponto 8. É que nós comamos Cristo e nos tornemos constituídos com Cristo. Ok. Por favor, um ou dois irmãos aqui, levantem-se e leiam João 6, 57. Virem-se para lá. João 6, 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por causa de mim. Sim. Ok. Leia novamente. E então, pausem, façam uma pausa e diremos amém. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Também quem de mim se alimenta viverá por causa de mim. O comemos. Nos alimentamos de Cristo, Ele é nosso alimento. Então, este é um aspecto importante da economia de Deus. Nos alimentar de Cristo. Então, vamos fazer uma pausa aqui. Podemos ler e orar. Isso é de grande ajuda. E a vida flui em nós, a vida divina, ela resplandece em nós. Mas comer verdadeiramente Cristo espiritualmente isso há um procedimento. Primeiro algo está na nossa boca. E se você de fato gostar daquilo, você mastigará talvez 15 ou 18 vezes. E então é dispensado as suas partes centrais para que o seu corpo absorva. Mas você ainda não pode viver por isso. Isso tem de passar pelo fluir para todo o nosso corpo. É isso que está acontecendo neste ponto, nesta sessão. O comemos, o recebemos, mas interiormente
Ele tem de se tornar o Espírito que dá vida em nosso ser, em nós. E então, ele irá para cada parte do nosso ser. E mais uma vez, muitos dos irmãos mais velhos de meia idade, treinandos de meia idade, sabem o que é estar em uma situação problemática fisicamente. Mas enquanto isso acontece, ainda podemos funcionar com o nosso espírito, exercitar o nosso espírito, ir até as profundezas do nosso ser, e então, porque o comemos espiritualmente, o absorvemos, e então ele está no nosso sangue, falando espiritualmente para alcançar cada parte do nosso ser. Ok, ponto 9. A economia de Deus é o Deus triuno trabalhando-se em nós. Os homens tripartidos. Ele deseja ser a nossa vida. Conteúdo e suprimento completo, a fim de que nos tornemos a expressão e representação de Deus. Então, o Deus triuno está trabalhando-se em nós, agora mesmo, trabalhando-se. Isso é algo que deve ocorrer. Isso não simplesmente acontece sozinho. Trabalhando-se em nós. Ele deseja. O Deus triuno deseja ser a nossa vida. Mais uma vez, vou fazer uma pausa. Para o Deus triuno. Ele deseja ser a sua vida. Aqui e agora. O Deus triuno deseja ser o conteúdo e suprimento completo, a fim de que nos tornemos a expressão e representação de Deus. Então agora vamos focar nessa última parte. A expressão de Deus. Expressão e representação de Deus. Bem, primeiro, quando estamos sob a economia de Deus, sob o dispensar divino, o Cristo que habita interiormente torna-se a expressão de Deus em nós e a sua representação. Em outras palavras, vocês conhecerão irmãos e irmãs em vários níveis e eles expressarão a Cristo. E não só isso, eles representam Cristo. Você percebe, por exemplo, você percebe que no final de Mateus capítulo 28, o Cristo ressurreto disse: "O Senhor me deu toda a autoridade nos céus e na terra." Então o tempo virá onde aprenderemos isso
que a sua autoridade, aprenderemos a sua autoridade. E ele aplica isso por meio do seu dispensar, com a sua economia sendo levada a cabo no nosso ser tripartido. Dessa maneira, estamos nos tornando a expressão de Deus. E creio que, pelo menos, a maioria de nós conhecem alguém assim. Essa pessoa é uma expressão. Parece ser um ser humano normal, comum. E, por um lado, eles são. E a representação. Isso está relacionado a governo, autoridade. E o irmão ou irmã tem crescido em vida até a maturidade e eles percebem, e ele percebe, como eu disse antes, eu não tenho nada, não faço nada, não sou nada, mas eu tenho o Cristo, o Deus triuno todo inclusivo para ser como o meu tudo. Então, somos saturados com Ele e então o expressamos e então o representamos. Mas não estamos fazendo isso conscientemente. Estou chegando aqui, tenho que representar a Deus aqui. Isso não é real, não é verdadeiro. Isso ocorre no seu ser, em você, porque um dos aspectos da sua salvação, você não tem muito autoconhecimento, consciência. Você não tem muita autoconsciência. Quanto mais a cruz é aplicada ao ego, existe menos autoconsciência. Menos autoconsciência em nós. Todos conhecemos o versículo: Cristo está habitando em nosso coração. Ele está fazendo isso. Então, o resultado disso é que nos tornamos a expressão de Deus e a representação de Deus. Eu me lembrei de quando eu estava ao lado no leito da esposa do irmão Lee. Ela tinha 95 anos, no final da sua jornada. Mas ela, como uma irmã, eu mencionei isso novamente. Eu já mencionei isso. A nossa irmã pediu. Que uma irmã o chamar. Pediu para uma irmã o chamar. Para uma irmã chamar o irmão Ron. Para um tipo de guerra espiritual. E essa irmã, que tinha 95 anos de idade, ela estava expressando o Cristo todo inclusivo de maneira como eu nunca vi antes. E essa irmã, daquela idade, era a representação do Deus triuno. E ela percebeu, antes de falecer, que havia uma guerra espiritual, uma batalha espiritual acontecendo de maneira específica. E é por isso eu tive que obedecer e estar ali, ao lado do seu leito. E a irmã, que estava com ela durante 24 horas por dia, disse, nos próximos 3 dias ela estava tão alegre, tão contente, porque, ao falecer, ela expressou e representou o Deus triuno.
Foi assim que ela viveu. Não foi assim que ela viveu. Isso era o que ela era. E todos seremos iguais. Você não tem que ter 95 anos. O procedimento já está acontecendo. Eu digo isso por amor a Deus. Esta noite, eu não sei quando os irmãos mais velhos têm de apagar a luz no seu quarto, mas de qualquer forma, vocês, jovens, têm que apagar a luz às 10h30. E você pode ser uma pessoa que gosta de ficar acordado até mais tarde. Você fica deitado ali até 1h da manhã. 1h45. Mas você tem que acordar às 6 da manhã. E é por isso quando eu estou ensinando a aula de terça-feira, dando aula terça-feira de manhã, eu vejo alguns dormindo. Isso não me incomoda. Assim que vocês acordarem, simplesmente continuem seguindo a aula. Então, esta questão de expressão e representação não é algo que você tenta fazer. Mas o dispensar divino, levando a cabo a economia divina, irá produzir este tipo de pessoa em nós. E eu espero que todos nós, no final deste dia, quando estivermos prontos para dormir, possamos dizer: Senhor, obrigado. Obrigado por um dia de dispensar. Há mais do Senhor agora do que quando eu acordei essa manhã. Porque isso é real. 10. A economia de Deus é trabalhar-se como Deus triuno em nós, a fim de que tenhamos a sua vida e natureza para nos tornarmos filhos de Deus e membros de Cristo, para sermos constituídos o corpo de Cristo, o qual é a igreja, a expressão de Cristo. Isso é um pensamento muito profundo. Então, a economia de Deus é trabalhar-se como Deus triuno em nós. Por quê? A fim de que tenhamos a sua vida e natureza. O Deus triuno quer que tenhamos a sua vida e a sua natureza, para nos tornarmos filhos de Deus. Agora, irmãos e irmãs são filhos de Deus, assim como as irmãs e irmãos são a noiva, a futura noiva, a futura esposa. Vamos nos casar, seremos partes da noiva, não do noivo. E os membros de Cristo, para sermos constituídos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. As palavras o corpo de Cristo. Eu escuto todo domingo, todo dia do Senhor, toda reunião de oração, terça-feira. Não há nada errado com isso. Mas para alguns é simplesmente uma palavra objetiva. É sincera e genuína. Mas, ao mesmo tempo, quando alguém está expressando, você percebe, isso não é uma ideia. Isso é real. Porque estamos sendo
levados a essa esfera coletiva. E então haverá a expressão de Cristo. A principal função do corpo de Cristo é expressá-lo. Ponto 11. A economia de Deus é o plano e arranjo de Deus a partir do seu desejo e propósito. A economia de Deus em relação ao seu bom prazer, vontade, conselho e propósito. E aqui temos Apocalipse 4:11, um versículo muito importante. Mas, novamente, a economia de Deus, essa é outra função. É o plano de Deus. E é o arranjo de Deus. Mas o plano e o arranjo, eles resultam do seu desejo. Neste momento, o Deus triuno tem um desejo profundo coletivamente e em cada um de nós. E os membros de Cristo, para serem constituídos como o corpo de Cristo, é assim que o Deus triuno obterá o corpo de Cristo. Assim que ele terá o corpo de Cristo desenvolvido, para que o novo homem seja manifestado. E a noiva se preparou. Ponto 11. A economia de Deus é o plano e o arranjo de Deus. Este é o ponto que eu estou. Com relação ao seu bom prazer, vontade, conselho e propósito. Então, amados irmãos e irmãs, vocês são um membro do bom prazer de Deus, da vontade de Deus, do conselho de Deus e do propósito de Deus. Ele tem uma preocupação amorosa por cada um de nós, de cada um de vocês. Agora chegamos ao ponto 12, que é paralelo ao primeiro ponto, algarismo romano 1. Ao chegarmos ao final. A economia eterna de Deus. Escutem isso. A economia eterna de Deus é fazer o homem igual a Ele. Essa é a economia de Deus. Isso é a economia de Deus. O Deus triuno está nos tornando iguais a Ele. Iguais a Ele em vida. Você está se tornando igual a Deus em sua natureza. Mas não na deidade. E tornar-se um com o homem e o homem um com ele, sendo assim aumentado e expandido em sua expressão, para que todos os seus atributos divinos sejam expressados em virtudes humanas. Ok, irmãos? Leiam ponto 12.
Ok, irmãs, leiam 1.12 e após as irmãs lerem, a minha parte terminou. Orem sobre este ponto 12 por meio minuto. Amém. Orem com alguém perto de vocês por 30 segundos.